Olá, queridos irmãos da IBVM, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida EBD. Nesse domingo vamos continuar estudando, o nosso livro, a nossa revista de Ezequiel e Daniel. A nossa lição hoje é a lição de capítulo 6, que tem como tema os pastores e as ovelhas. Essa lição ela tem como versículo-chave João 10, versículo 11, que diz: Eu sou o bom pastor, o pastor dá sua vida pelas ovelhas. Nós vamos aprender um pouquinho sobre os pastores e as ovelhas. E antes de começarmos a estudar, eu gostaria de te desafiar, trazer à sua memória exemplos de pastores na Bíblia. Quando você fala em pastor, quem que você imagina? Quem vem à mente? Vou citar 2 exemplos aqui e para a gente começar, Davi é um bom exemplo, né? Quando ele foi chamado, né? Ele foi ungido, ele estava fazendo o quê? Ele estava pastoreando as ovelhas, ele estava no campo, né? Também outro exemplo, Moisés, cuidava do rebanho, cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro. São diversos exemplos. E por que a gente pensar nisso? Porque esses exemplos e diversos outros que você deve ter pensado aí também traz luz àquilo que nós vamos estudar hoje, exemplos de pastores. E eu gostaria de te convidar a orar comigo nesse instante, consagrando ao Senhor esse tempo de aprendizado da palavra do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, ensina-nos, ó Deus, a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e abençoa as nossas famílias, a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, seguindo, falando sobre os pastores, é importante a gente começar entendendo quais são as principais responsabilidades de um pastor. O que um pastor ele deve fazer? Quais os compromissos dele? E nós encontramos na palavra do Senhor diversos exemplos. Então, eu vou trazer aqui para vocês Salmos 23. Então, aí mesmo você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar todos os textos comigo. Salmo 23, versículo 2 diz: Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Então, um pastor, ele coloca, a sua ovelha em um lugar de segurança, um lugar de alimento, de repouso, de descanso, com boa comida, com boa água, e faz a ovelha pode repousar, descansar, junto desse pastor. Salmo 23, versículo 3: Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, um pastor, ele também tem essa responsabilidade de guiar a sua ovelha em justiça, em retidão, mais uma responsabilidade do pastor. Vamos lá, mais um exemplo agora. Nós falamos de Davi, Agora, um exemplo que está lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35. Olha o que aconteceu. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando parece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Olha a coragem de Davi. Mas esse texto mostra pra gente uma responsabilidade do pastor, que é dar a vida em resgate de sua ovelha. É uma missão que todo pastor tem. Exercer a sua função de cuidar, de direcionar e também de livrar da morte. Até mesmo dando a sua própria vida para esse resgate.
Então são diversas atribuições que um pastor tem. E a gente agora, como eu falei, né, a nossa lição ela está baseada, né, o nosso livro é em Ezequiel. Então, qual a relação dos pastores e ovelha e o que acontece no livro de Ezequiel propriamente? É o foco da nossa lição. No capítulo 34, abre aí a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 34, a gente vai ver o que aconteceu. Ezequiel, ele era um sacerdote de Israel que vivia, né, no cativeiro babilônico. Então, lá em 593 a.C., e ele foi chamado para ser profeta. O Senhor deu essa missão a ele como um profeta, um atalaia, aquele para trazer alertas, para trazer correção, para trazer despertamento para o povo de Israel que estava no cativeiro babilônico. Então esse é o contexto, né, do livro de Ezequiel. E que palavra é essa que tem no capítulo 34? No capítulo 34, o Senhor ele vem trazer uma advertência aos pastores de Israel. O mau proceder, como que esses pastores estavam fazendo. E o Senhor vem uma palavra muito direta, usando a vida de Ezequiel para falar para o povo, os pastores de Israel. Lá no versículo 1 e 2, a gente pode encontrar a profecia contra esses pastores de Israel, que diz assim o versículo: Veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Então, o Senhor está trazendo uma advertência para esses pastores. Gostaria, nesse momento, que nós fizéssemos um paralelo. Né? Nós falamos de responsabilidades de um pastor. Um verdadeiro pastor é aquele que cuida, aquele que dá descanso, aquele que dá direcionamento, aquele que guia em justiça, em retidão, aquele que dá a sua própria vida em resgate. Se o Senhor estava, então, colocando, né, através de Ezequiel, uma profecia contra os pastores de Israel, que estavam pastoreando a si mesmos, não estavam cuidando das ovelhas, vamos entender com esse texto, com esse capítulo 34, o que estava acontecendo lá em Israel. Eu te convido a ler comigo os versículos, a partir do verso 3, de 3 a 5, diz assim: Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Olha o que estava acontecendo. O proceder dos pastores em Israel. Eles não estavam cuidando das ovelhas, eles estavam apenas se beneficiando do que elas poderiam oferecer. Eles não iam em resgate das ovelhas que se perdiam, e eles agiam com total brutalidade com essas ovelhas. Não tratava com justiça, com retidão, nem ensinava isso a elas. E o Senhor, né, ele declara essa profecia: ai desses pastores que estão agindo dessa forma. Então através desse texto, a gente pode fazer esse paralelo na nossa mente de um verdadeiro pastor, como que um verdadeiro pastor deve proceder e como que o mau pastor, os pastores em Israel estavam agindo. E tendo em vista como o exemplo, né, do bom pastor, aquele correto, aquele que cumpre a sua missão, nós temos o nosso supremo pastor,
Jesus Cristo. E eu gostaria de refletir com vocês duas passagens. A primeira em João, capítulo 10, de 1 a 18. Depois Lucas 15, 1 a 7. Em João 10, capítulo 4, João capítulo 10, versículo 4, diz assim: Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Esse texto de João 10, ele fala muito, né, desse relacionamento do pastor com as suas ovelhas. Então, essas ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor e a seguem. Olha o versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isso traz à nossa mente a importância da nossa intimidade com o nosso bom pastor, Jesus Cristo. Nós precisamos diariamente buscar ouvi-lo, aprendê-lo, e dessa forma, como diz, né, esse texto, no capítulo de João 10, a gente conhece a voz do nosso bom pastor e segue. E a gente não vai se perder ouvindo vozes diferentes. Como ovelhas, nós temos a direção do nosso bom pastor. No versículo 15, assim como o Pai me conhece, eu conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, é um texto maravilhoso. Eu gostaria de te convidar a depois refletir sobre João capítulo 10, mas eu gostaria de reforçar o versículo tema dessa lição, que é o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E nesse texto é interessante também que Jesus estava trazendo esses ensinamentos e as pessoas não entendiam. As pessoas não conseguiam compreender aquilo que Jesus estava falando. E essa palavra, né, que nós vamos ver que o Senhor ele fala através de Ezequiel lá em 593, 590 a.C., aproximadamente. Essa palavra ela é renovada através de Jesus e essa palavra chega hoje para mim, para você, como um alerta, como um direcionamento, como uma instrução sobre o que é o proceder de um bom pastor e como nós, como ovelhas, devemos agir, né, seguindo o nosso bom pastor, ouvindo, obedecendo, vivendo na presença do nosso pastor. Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 7, também um texto muito conhecido, que fala sobre a ovelha perdida. Então, é um texto muito lindo também, que mostra a realidade de Jesus como o supremo pastor, que ele realmente se importa. Olha o versículo 3. Lucas, capítulo 15, versículo 3, diz assim: Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Olha como esse texto mostra como Jesus ele se importa com as suas ovelhas, ele se importa conosco, e ele se importa com aquele que se perde. E ele dá a sua própria vida em resgate à sua ovelha. Ele coloca e ele resgata e carrega no colo e se alegra por uma ovelha que foi resgatada. Jesus revela a sua identidade de amor, de entrega, e ele está nos ensinando de que nós precisamos ser boas ovelhas que vivem na presença dele. E ainda que alguém se perca, ele
Como nós lemos agora em João, né? Existem ovelhas de outros rebanhos e todos precisam ser resgatados. Então, o Evangelho, ele precisa ser pregado, ele precisa ser espalhado. Essa notícia, essa boa notícia do Evangelho precisa ser levada. E é a forma de resgate, né? De pregar que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele deu a sua própria vida em nosso resgate, porque Ele nos ama como ovelhas, que Ele cuida, que Ele quer dar direção. Jesus é o nosso bom pastor. A gente também tem um exemplo deixado por Paulo através do exercício do seu ministério. Paulo não foi um pastor de ovelhas, mas ele, através do seu ministério, ele tinha várias características, né, de um verdadeiro pastor. E Paulo vem nos ensinar da nossa responsabilidade não somente como ovelhas, mas no desempenho das nossas missões, dos nossos ministérios, das nossas atribuições. Então, essa palavra vem para mim e para você hoje, dizendo que aquilo que o Senhor te deu para fazer, né, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, na sua atividade, né, estudando, qualquer lugar que nós estamos, nós temos a nossa função, nós temos as nossas atribuições e nós precisamos agir tendo o exemplo de um bom pastor. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, como imitadores de Cristo, nós precisamos agir, liderar, cuidar como bons pastores. E eu gostaria de refletir com vocês sobre Atos 20, quando Paulo está partindo para Jerusalém e ele diz: eu não sei o que vai acontecer comigo, sei que eu vou passar por sofrimentos e prisões, mas não importa desde que eu cumpra o ministério. E no versículo 28, Atos 20, versículo 28, ele deixa um alerta para a igreja de Cristo, dizendo: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então, Paulo estava partindo e ele deixa essa missão com a igreja, de cuidar de si mesmo e cuidar do rebanho que o Senhor está dando. Qual o rebanho que o Senhor está dando a você? Quem são as pessoas que o Senhor tem te dado para cuidar? É uma responsabilidade, é uma missão que nós precisamos pastorear, né? Nós precisamos cuidar, exercer essa missão. Nós não precisamos ser pastores, né, declarados como função, mas nós precisamos, na nossa atividade, exercer, né, as atribuições, as qualidades de um pastor, até mesmo dando a própria vida em resgate de uma ovelha que se perde. Então, você precisa, ao liderar, ao cuidar, seja na sua casa, dos seus filhos, seu cônjuge, seja no seu ambiente de trabalho, seja no ministério, em qualquer atividade, olhe para o próximo como uma ovelha, olhe para o próximo como alguém que precisa de cuidado, que precisa de direcionamento, que precisa, principalmente, de ouvir a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que tem poder para salvar. É a revelação do sacrifício de Jesus Cristo que traz a verdadeira restauração e resgate das ovelhas para o rebanho de Cristo. E nós temos sim essa missão. Gostaria então de concluir esse estudo trazendo aqui o versículo lá em Ezequiel, vamos voltar então para Ezequiel 34, né, onde nós vimos que
a profecia do Senhor contra os pastores de Israel, o motivo dessa profecia, mas o Senhor deixa uma palavra também para o povo de Israel, através dessa profecia, né, declarada através da vida de Ezequiel. Lá no versículo 34, no capítulo 34, versículos 11 e 12, diz assim: Porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e trevas. O Senhor falou isso lá atrás. 593 a.C. Ainda que os maus pastores não estejam cuidando, não estejam fazendo as suas atribuições, eu, assim diz o Senhor, eu, soberano Senhor, eu cuidarei, eu buscarei das ovelhas. Eu irei em busca, em resgate das ovelhas dispersas. Esse capítulo de Ezequiel, ele é tremendo. No versículo 14, tomarei conta das ovelhas numa boa pastagem. No versículo 15, diz, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. E esse texto mostra o cuidado e o amor do Senhor. Então, os pastores e as ovelhas trazem o ensinamento para nós nessa manhã de quem é o verdadeiro pastor, de como age um verdadeiro pastor, de como nós devemos nos portar em obediência, seguindo o nosso bom pastor e exercendo a nossa missão, o nosso trabalho, as nossas atividades, tendo em vista as qualidades e as características de um bom pastor. E esse texto de Ezequiel 34, onde o Senhor fala ali de dar descanso, de dar proteção, de cuidar. Esse texto ele está diretamente relacionado a Salmos 23. Eu gostaria de concluir esse estudo lendo com vocês esse Salmo 23 que é tão especial, que fala profundamente ao nosso coração. E eu gostaria que você refletisse sobre esse salmo agora, refletisse durante a sua semana sobre o cuidado do Senhor. Vamos ler então? Pode abrir a sua Bíblia comigo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, irmãos? Que a bondade, a misericórdia, a fidelidade do Senhor esteja sobre sua vida todos os dias, como ovelha, como um líder que exerce as suas atribuições de um bom pastor, reconhecendo quem é o bom pastor, e se necessário for até mesmo dar a sua vida em resgate daqueles que o Senhor te deu. E o Senhor cuida de nós. O Senhor nos leva a pastos verdejantes, refrigera a nossa alma. Que assim seja na sua vida, na sua semana. Essa é a minha oração. Eu gostaria de concluir consagrando e agradecendo ao Senhor por esse tempo de estudo. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos dá, por esse ensinamento tão profundo, que revela a tua identidade
como um bom pastor, que revela, ó Deus, a nossa identidade como ovelhas e a nossa missão de exercer a missão, os ministérios que o Senhor nos dá. Ó Deus, seguindo o teu exemplo como um bom pastor. Nos ensina, Senhor, a amar ovelhas. Nos ensina, Senhor, até mesmo dar a nossa própria vida em resgate, ó Deus, de outros. Muito obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um grande abraço e até a próxima EBD.